Olá, seja bem-vindo novamente. Que privilégio, que prazer estar aqui contigo novamente para mais uma publicação de uma aula da Escola Bíblica Dominical. Seja bem-vindo ao canal Tendência e Visão. Olha, esse canal Tendência e Visão tem sempre o objetivo de te ajudar, sempre o objetivo de fazer com que você seja uma pessoa melhor, seja uma pessoa promotora do bem. Isso mesmo. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva e acione o sino para que você receba em primeira mão semanalmente as publicações que aqui eu faço semanalmente. Isso mesmo. O que acontece? Todas as semanas, semanalmente, eu publico tanto a Escola Bíblica Dominical como também outro vídeo motivacional que isso vai te ajudar. Então você pode compartilhar com as pessoas, ajudando elas também. Seja um promotor do bem, ajude pessoas. Cada publicação que você faz em compartilhamento, isso vai repercutir lá adiante. Você vai ver que está ajudando pessoas, está ajudando vidas. Isso mesmo. Então se inscreva e receba em primeira mão, tá bom? A terceira lição das nossas 13 lições que temos aí. São 13 lições maravilhosas. E essa terceira lição vai ser impressionante, tá? Aqui quem vos fala é seu irmão em Cristo, professor evangelista Sebastião. Muito bem. O tema que estamos trabalhando nesse terceiro trimestre de 2020 é com esse tema aí, os princípios divinos em tempos de crise. O subtema de a reconstrução de Jerusalém e o avivamento espiritual como exemplos para os nossos dias. Isso mesmo, essa é a capa da nossa revista. Você que ainda não adquiriu, você pode até acessar pela internet, tá? E ver os conteúdos das nossas lições aí, tá bom? Faça isso e compartilhe, esteja conosco. É a lição número 3, que é esse tema aí, ó. O despertamento renova o altar. Isso mesmo, eu vou repetir novamente. O despertamento renova o altar. É extraordinário. Fique conectado que você vai ver o que vai acontecer. Olha só, o texto áureo da nossa revista diz assim: então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo chegou a ele, né? E reparou o altar do Senhor que estava quebrado. Primeira coisa que Elias fez foi isso. Reparou, consertou o altar que estava detonado, estava destruído. É 1 Reis, capítulo 18, versículo 30. Leia lá que você vai ver a história com o profeta ali, como que foi. A verdade prática também diz assim, ó: Satanás jamais derrotará o crente cujo altar é constantemente renovado pelo Espírito Santo. Isso mesmo, é algo contínuo. Não é uma vez só, parou por aí, acabou, não. Temos que fazer isso continuamente, ou seja, renovar o nosso altar é sempre continuamente, sem parar. É muito profundo. A leitura bíblica em classe que vai nortear aí a nossa lição de hoje é essa aí, ó, que diz aí em Esdras, no capítulo 3, versículo 2 e 5, e depois no versículo 10 a 13, tá? Eu vou ler esses 4 versículos aqui só para você ver, mas você pode fazer uma leitura completa depois. Diz assim, ó: levantou-se Jesua, filho de Josadac, e seus irmãos, os sacerdotes, Zorobabel, filho de Sealtiel, e seus irmãos, e edificaram o altar do Deus de Israel, para oferecerem o quê? Sobre ele holocausto, isso mesmo, tá? Como está escrito na lei de Moisés, o homem de Deus. E firmaram ali o altar sobre as suas bases para o terror, né? Porque melhor o terror estava sobre eles, por causa dos povos das terras. E ofereceram sobre ele holocaustos ao Senhor, holocaustos de manhã e de tarde. Olha que interessante. E celebraram a festa dos tabernáculos, como está escrito, e ofereceram holocaustos de dia em dia, por ordem, conforme o rito, cada coisa no seu dia. E depois disso, o holocausto contínuo e os das luas novas e de todas as solenidades consagradas ao Senhor, como também de qualquer que oferecia a oferta voluntária ao Senhor. Então, essa é a leitura bíblica em classe. Você pode ler todo esse capítulo aí, todo o capítulo 3, você vai entender melhor a história do que aconteceu. Estamos aí com 3 tópicos da lição para nós considerarmos aí e aprendermos sobre a palavra de Deus. Diz assim, ó, o primeiro tópico diz: o despertamento conduz o homem ao altar. O segundo tópico diz: Cristo, o centro da nossa comunhão com Deus. E o terceiro tópico diz assim: cuidado com as imitações. Isso mesmo. Então, são esses 3 tópicos que nós vamos trabalhar considerando aí
é o conteúdo da nossa lição. O ponto central desta lição diz o seguinte: Cristo é o centro da nossa comunhão com Deus. Então não há outra fonte qualquer, não há outra busca que a não ser em Cristo, porque Cristo é o centro de todas as coisas. Então você vai entender isso aí daqui para frente. A introdução da nossa aula de hoje diz assim: nesta lição iremos meditar sobre o fato de que caracteriza o verdadeiro despertamento, ou o que caracteriza, né, o verdadeiro despertamento. Trata-se da necessidade que os homens passam a sentir de se chegarem mais perto do altar de Deus, a fim de quê? De estarem cada vez mais perto do nosso Deus Todo-Poderoso. É extraordinário, né? Então há uma necessidade de assim o formatarmos isso, de assim o fazermos isso, de nos achegarmos. Quando somos despertados, nós vamos chegar mais perto de Deus, nós vamos chegar mais próximo do Senhor, e cada vez mais queremos estar mais perto, ter mais sede de estar em comunhão, em relacionamento com o nosso Deus Todo-Poderoso. Mas vamos falar um pouquinho aqui sobre a definição do termo altar e o conceito de altar. Diz assim: a palavra altar vem do hebraico, né, misbah, substantivo masculino que significa altar, tá? O lugar de sacrifício, isso mesmo, é esse significado. É uma palavra bastante comum no Antigo Testamento. E ocorre, você observa aí que ocorre 396 vezes. A primeira ocorrência que falou sobre um altar foi lá em Gênesis capítulo 8, versículo 20. Olha só, que falou: e edificou Noé um altar ao Senhor. Então já desde o início, né, Deus já conduziu o homem a fazer isso, tá? O altar, de acordo com as escrituras, era um lugar construído para nele se oferecerem sacrifícios e holocaustos de animais. Olha que interessante. Era um testemunho perpétuo, um favor, e sentia-se nele a manifestação divina. Significava a presença de Deus, santificava as ofertas, e era um lugar onde se realizava a comunhão com o Senhor. E por tais razões o altar era respeitado. Então tá aí a referência, né, do livro do Conde Emílio Conde, melhor. Podemos ver nisso, que ele escreveu sobre isso aí, Emílio Conde, na página 45, 46, no ano de 1983. Ele dá essa referência, é muito interessante pensar nisso, porque você pode pesquisar sobre isso também. E temos aí o primeiro tópico, que vamos falar sobre o despertamento que conduz o homem ao altar. Veja bem, nós falamos na lição passada sobre o decreto de Ciro, que Ciro fez com que esse decreto desse a liberdade para os judeus voltarem lá para Jerusalém, para Israel, para reconstruir, né, a cidade, reconstruir o templo, enfim. Eles tiveram essa liberdade. O que acontece? Os judeus, quando retornaram para lá, Jerusalém, alguns retornaram, outros não retornaram. Não foi todos que retornaram, não. Então, os judeus sentiam a necessidade do acesso a Deus. Eles queriam agora a melhor forma, a melhor maneira de ter um acesso a Deus, de falar com Deus. E essa forma foi o quê? Fazer com que, através desse altar, proporcionasse esse elo de comunhão, de comunicação com Deus, nas ofertas, no sacrifício ali oferecido a Deus. Então, quando eles sentiram essa necessidade, já construíram o altar. E aí o propósito desse altar era o quê? Que traziam no coração, esses judeus traziam no coração, e quando retornaram do cativeiro. A primeira coisa que eles, na verdade, quando retornaram lá do cativeiro da Babilônia, chegaram lá em Jerusalém, eles já tinham esse propósito no coração, de fazer o quê? Um altar, construir ali um altar, reconstruir o seu altar, renovar o seu altar, e ali oferecerem ali algo que fosse agradável a Deus, como também até uma forma de que fosse como gratidão a Deus pela liberdade, a libertação deles da escravidão lá da Babilônia. Isso mesmo, tá? Então, este seria o holocausto contínuo perante o Senhor, onde vos encontrarei para falar, porque os judeus entendiam, conforme está lá em Êxodo, capítulo 29, 42, verso 43. Quando Deus disse que seriam, isso é uma maneira de Deus chegar e encontrar eles ali, de falar com eles, né? De conversar com eles ali. Então os judeus agora almejavam estas bênçãos através do altar. Então assim eles fizeram, né? Então é muito importante pensar nisso, é muito interessante pensar nisso mesmo, de fato. Porque eles entendiam que o Senhor, ele através do holocausto, encontrariam eles ali presente
para conversarem com ele, né? Conforme você vê aí na imagem. Olha só como é muito profundo. Então o altar nada menos, nada mais simbolizava o quê? A presença. Os judeus entendiam que simbolizava a presença e a proteção de Deus em relação a eles. Olha que interessante, né? Então eles entendiam isso literalmente. Para os judeus simbolizava isso, a presença e a proteção do Senhor. Então o altar do holocausto trazia essa sensação para eles, tá? Essa segurança. Então, na verdade, isso trazia o quê? Um favor de Deus, conforme está lá em Êxodo capítulo 3, versículo 3. Então esses israelitas, esses judeus, sabiam que Deus os protegeria do mal somente à medida que se chegassem a ele com fé e obediência. Leia lá Êxodo capítulo 19, versículo 5 e capítulo 29, verso 43, que você vai entender também. Então o despertamento genuíno começa com a restauração do altar. É bom pensar nisso, que todo despertamento genuíno do ser humano, da palavra de Deus, ela começa sempre numa restauração, ou num reinício, num recomeço, numa reconstrução. Por exemplo, Elias, no capítulo 18 de 1 Reis, versos 16 a 40, você vai ver o confronto quando ele enfrentou com os profetas de Baal. A primeira coisa que ele fez foi reparar o altar, foi reconstruir ali o altar, foi renovar o altar. E isso foi a medida certa para que Deus derramasse fogo do céu. Ezequias também, quando ele assumiu o trono lá em Judá, já no primeiro ano do seu reinado, quando ele abriu as portas da casa do Senhor, a primeira coisa que ele fez lá em 2 Crônicas, capítulo 29, versículo 3, foi reparar o altar, reparar as portas e reparar o altar também, e renovar, edificar o altar. Acas, também o rei Acas, por um altar, né, ele construiu, né, como modelo copiado lá de Damasco. Então veja só, 2 Reis capítulo 16, versículo 10, o altar tinha muito significado, muito sentido para os judeus, tá? Então perceba que é muito interessante isso. Aqui, a síntese do tópico 1, nós podemos ver que todos os despertamentos genuínos começam com a restauração do altar. Por isso os judeus sentiam a necessidade de ter acesso a Deus através de quê? De um altar restaurado, isso mesmo. Não é de qualquer maneira, não é de qualquer forma, não é de qualquer jeito. É por isso que essa segurança nós temos que ter em relação à nossa vida espiritual. Eu vou estar protegido, eu vou estar guardado pelo Senhor, eu vou ser abençoado quando o meu altar for restaurado, quando a minha vida, o meu coração, quando eu der lugar ao Espírito Santo, e aí a minha vida vai ser reedificada, restaurada através do Espírito Santo de Deus. Muito bem. O segundo tópico diz assim, Cristo, o centro da nossa comunhão com Deus, tá? No tempo antigo, né, do Antigo Testamento, melhor, o altar era um ponto central do culto a Deus. Lá no Antigo Testamento, ou seja, o altar era o centro, era o que chamava a atenção do culto ali, quando se cultuava a Deus, tá bom? Mas no tempo do Novo Testamento, ou seja, agora no Novo Testamento, o sacrifício de Jesus no Gólgota é o grande acontecimento para o qual o altar apontava, né, ou aponta profeticamente. Ou seja, Cristo agora é o centro, o Calvário, a cruz, tá bom? Veja nas imagens aí, lá na imagem do tabernáculo, o altar ali era o centro que chamava a atenção. Agora, o Gólgota, a cruz, Jesus de fato o centro da nossa comunhão com Deus, isso mesmo, tá? Então a presença de Deus era prioridade. Eles entendiam, os judeus entendiam isso, que a presença do Senhor é prioridade. Então o Espírito Santo quer, pelo despertamento, mostrar aos homens a grande vitória de Jesus no Gólgota. É só através de Jesus agora que nós encontramos, né, algo que vai nos ajudar e vai nos levar a Deus. Nós vamos estar mais próximo do Senhor através do Espírito Santo e da pessoa de Jesus. A decisão de construir primeiro o altar é uma demonstração do quanto os judeus estavam preocupados em colocar Deus em primeiro plano na vida deles. Então, quando eles chegam em Jerusalém, quando eles chegam em Israel e vê aquela ruína, aquela destruição, a primeira coisa que eles colocam no coração é reconstrução, é fazer algo. E isso foi um decreto, então, como eu falei de início, que o rei Ciro já tinha dado para ele. Vocês voltam para a casa de vocês, voltam lá para a igreja, voltam para o templo, vão lá para a igreja, vão para Jerusalém, vão para
para Israel que vocês vão reconstruir, vão ter uma nova vida, vão viver novamente o que vocês viveram antes, tá? Aquela alegria de júbilo, aquela gratidão que vocês tinham, tá? Então, uma consagração total é de suma importância. Com o altar edificado, agora se podia oferecer holocaustos ao Senhor, e ofereceram sobre ele holocausto ao Senhor, holocaustos de manhã e de tarde. Veja lá em Êxodo capítulo 3, verso 3. Então, não é oferecer hoje e amanhã, não. É um oferecimento de uma oferta contínua, um holocausto contínuo. Mas vamos lá, holocausto, quando falamos de holocausto, fala da nossa entrega total a Deus. Nós somos, na verdade, o holocausto para ofertarmos a Deus através de Jesus Cristo. Isso mesmo, tá? Holocausto, quando falamos de holocausto, falamos de um ato contínuo. Nós temos que oferendar a Deus continuamente. O apóstolo Pedro, ele já fala isso, né, na sua primeira carta, capítulo 2, versículo 5. Ele nos exorta dizendo, oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Isso mesmo, é diário. Diariamente o crente deve se preocupar com essa manutenção do seu altar. E isso foi uma ordem também lá de Moisés, no capítulo 6, verso 10 a 13, em Levítico, que você lê lá, você vai ver que a lenha, o fogo deveria arder continuamente sobre o altar e não se apagar. Ou seja, o fogo tinha que estar aceso continuamente. Então nós precisamos do quê? De ter uma consciência, né, que somos dependentes de Deus. Nós temos essa consciência da dependência divina do Senhor. Temos que ter isso em mente. Nós dependemos 24 horas de Deus nas nossas vidas. Vamos pensar sempre no recomeço. Um recomeço é de suma importância para nossas vidas. Foi o que os judeus fizeram. Eles voltam para Jerusalém, eles tinham que recomeçar. E a vida nossa é assim, temos que recomeçar todos os momentos, todos os dias. É um renovo. E quando recomeçamos, nós vamos deixando muitas coisas que desagradam a Deus para trás. É verdade. Então o momento de renovação que os judeus estavam vivendo incluiu o quê? Um reinício da celebração das antigas festas. Então eles estavam começando tudo de novo. Eles deixou tudo para trás, desapegaram-se de tudo e agora começar tudo de novo no lugar onde eles estavam. E isso fazia parte, né, de Israel, de um povo distinto. Por quê? E assim aconteceu com a celebração da festa dos tabernáculos. Eles reiniciaram de novo. Ou seja, muitas das vezes eu e você precisamos de nos reconstruir novamente. Nós precisamos de nos renovar cada momento das nossas vidas. É isso mesmo. Agora vamos pensar o seguinte, ver qual a importância do altar na vida do cristão. O que isso é relevante para nós, o que isso é de suma importância para nós. O altar é um lugar de oração, né? Veja que Abraão, Isaac e Jacó sempre oferecia algo lá no altar, sempre adorava a Deus lá no altar, sempre orava e buscava ao Senhor no altar. Isso mesmo. Então, quando falta a oração, olha lá, falta também unção, falta graça, falta temor de Deus. E o crente se torna presa fácil do inimigo, do diabo, é isso mesmo. Então faltou a oração, meu irmão, no altar, meu amigo. Faltou oração, falta unção, falta graça, falta temor de Deus. Então o altar é o lugar do encontro com Deus. O altar do holocausto era o lugar de encontro de Deus com o homem, onde vos encontrarei, o Senhor dizendo, para falar contigo ali. Êxodo capítulo 29, verso 42. O altar é um lugar de santidade e devoção a Deus. Deus exigia do sacerdote santidade diante do altar. Capítulo 29, verso 44 de Êxodo. Tá? Uma das orientações de Moisés, o que Moisés recebeu de Deus sobre o altar, era que nele não deveria existir degraus. Olha que interessante, uma observação aqui muito interessante. Então era uma exigência, não tinha que ter degraus no altar. Ou seja, não tinha que ter, trazendo para nossos dias e aplicando para nossas vidas espirituais, não tem que ter nenhum tipo de qualquer coisa que impeça nós chegarmos a Deus ou Deus chegar a nós. Às vezes Deus quer chegar a nós, quer vir falar conosco, e o que acontece? Existem vários degraus nas nossas vidas. Nós não colocamos Deus em primeiro plano, colocamos um plano A, um plano B, plano C, plano E, etc. E quando Deus vem falar conosco, existe um monte de obstáculo que Deus não pode chegar a nós conforme
nós falamos aqui acima no capítulo 29, verso 42, Deus falando que eu encontrarei vocês para falar com vocês ali. E o que acontece? Degraus, essa exigência não poderia ter. Então vamos tirar de fato essas coisas que impedem a operação divina do Espírito Santo na nossa vida. Deus quer falar conosco, isso mesmo, meus irmãos, tá? Então perceba isso, tá? A síntese aqui no tópico do só no Antigo Testamento, né, ou no Novo Testamento melhor, Cristo tornou-se o centro da nossa comunhão com Deus através de sua morte expiatória, trazendo a redenção a todos os homens. Não temos mais o altar como nosso ponto central do culto a Deus, como lá no Antigo Testamento. Então, Cristo é o centro de tudo. Olha, graças a Deus por isso. Cristo morreu no Calvário, na cruz, e hoje nós temos esse acesso livre. E o que nós devemos fazer é dar sempre a liberdade para que o Espírito Santo trabalhe nas nossas vidas e assim possamos ter o privilégio, a oportunidade de falar com o Senhor diretamente, de falar com Jesus Cristo e Jesus falar conosco também através do seu Espírito, da sua palavra. Muito bem. Cuidado, terceiro tópico, com as imitações, tá? Por quê? Isso é muito interessante. Muitas coisas hoje em dia que estão dentro das igrejas, ou seja, as pessoas imitando tantas coisas que não tem nada a ver o que nós aprendemos sobre a palavra de Deus. Também em nossos dias aparecem movimentos que são imitações baratas do verdadeiro despertamento. Ou seja, as pessoas falam que está sendo avivada, está sendo despertada, é um cai-cai, um rola-rola, um dance-dance, enfim, é um falso avivamento dos trovões, né? Então nós precisamos ter muito cuidado com isso, porque quando você entra por esse caminho sem um discernimento, é por isso que Paulo diz: provar e ver sobre os espíritos. O que acontece? Nós temos que ter cuidado, porque existem pessoas especializadas sobre isso. Movimentos empregam técnicas avançadas de denominações, de dominações psicológicas, e estes avivalistas ou especialistas sabem como, ou com as suas técnicas, como fazer, dominar o auditório. Ou seja, ele pode fazer o público rir, o público chorar, o público pular, bater palmas e etc. E as pessoas, quando termina ali, voltam para suas casas e estão da mesma forma. Nada mudou. Na verdade, elas tiveram a sensação de que as coisas melhoraram para a sua vida e sentiram aquela emoção, aquela alegria, mas quando volta para a realidade, está tudo normal de novo e as coisas acontecem da mesma forma. E aqui uma analogia para você entender como que funciona isso. Todo movimento feito sem que o Espírito Santo esteja na direção não pode prosperar. Ou seja, as pessoas, acontece tudo isso, ela chora, ela ri, ela jubila, ela pula, ela bate palma, mas ela não prospera espiritualmente, elas não saem do lugar. É como uma tartaruga deitada de costas, né? Movimenta os pés apenas, mas fica no mesmo lugar. E ali está essa imagem para você ver, tô virado. Já tem uns 3 dias, ou seja, não saiu do lugar. Movimentou-se e não saiu do lugar, isso mesmo. Então tem que tomar cuidado com esses movimentos aí, né? Com esses avivamentos, que diz que é despertamento, que diz que é movimento, tá? Não tem crescimento, você vê que não tem salvação de alma, não tem crescimento espiritual, as pessoas não mudam, enfim, é muito perigoso isso aí. Você tem que pedir a Deus discernimento. Então fica com uma reflexão para nós. O altar é um lugar de santidade, devoção ao Senhor. Romanos capítulo 12, verso 1. Então Deus nunca receberá o sacrifício de um altar imundo ou profano. Isso mesmo, tá? É necessário separar o precioso do vil. Olha só, Jeremias capítulo 15, verso 19, Isaías capítulo 1, verso 11 a 16 e Malaquias capítulo 1, verso 6 a 14, 2 Coríntios também, capítulo 6, verso 14 a 18, você vai entender isso. Lê essas referências bíblicas e você vai ver o significado de um altar santificado a Deus e o que pode acontecer quando você assim dá essa liberdade. Então, aqui nós podemos concluir essa nossa lição, né, com esse tema fantástico, dizendo assim: aprendemos que todos os despertamentos genuínos que a Bíblia apresenta começarão com a restauração do altar. Então isso aconteceu com Elias, isso aconteceu com Ezequias, isso aconteceu com Acaz,
todos esses avivamentos, esses despertamentos, aconteceu a partir do momento que eles restauraram o altar. Então, quando os judeus voltaram do cativeiro de Babilônia, eles construíram o altar sobre as suas antigas bases, do modo como manda a lei, ou como mandava a lei, Êxodo capítulo 3, verso 3, e aí sacrificaram holocaustos ao Senhor, mostrando assim que um verdadeiro despertamento espiritual só acontece de fato com a restauração do altar, com a reedificação e a santificação deste altar. Muito bem, aqui nós finalizamos essa lição de número 3, né? O despertamento renova o altar. O despertamento espiritual renova a nossa vida, renova o altar, renova toda a nossa estrutura. Então, que Deus em Cristo, você que é um professor, compartilhe essa lição, ajuda a sua aula, ajuda a sua classe melhor, ajuda o seu pessoal, compartilhe, discuta sobre o tema, é muito interessante, com certeza muitas coisas boas vão acontecer. Até a próxima aula, Deus abençoe em Cristo Jesus a sua vida. Amém. A cruz ainda me faz sonhar, Cristo reviveu. Antes de subir, prometeu voltar. A cruz ainda me faz sonhar. A cruz ainda me faz sonhar. Cristo reviveu. Antes de subir, prometeu voltar.